vida nas tuas mãos, me usa nesta noite como porta-voz do céu, como instrumento do Senhor. Que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, que eu venha desaparecer e que o Senhor venha aparecer. Cobre a tua igreja com teu sangue, repreenda toda a fúria do adversário e fala conosco nesta noite, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. É o que eu te peço e te agradeço, tendo na bênção, na resposta, na vitória, em nome do Senhor Jesus, amém, amado? Salve a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus, aleluia. Deus abençoe a tua vida, que ofertou, dizimou, você que não ofertou, que não dizimou, que Deus abençoe da mesma maneira a tua presença, que é uma oferta ao Senhor. Deus abençoe a nossa criança e continua usando cada vez mais, em nome de Jesus. Convido a igreja de Cristo para abrir as Escrituras Sagradas, no primeiro livro da Bíblia, capítulo número 22, Gênesis 22, aleluia. Palavra bastante conhecida da noiva de Cristo, e eu louvo e exalto a Deus, porque quem conhece a palavra, conhece Jesus, porque Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Jesus é a própria palavra, por isso que ele vela pela sua palavra para cumprir. E nós vamos ler nesta noite esse texto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, Gênesis capítulo 22, versículo 1 a seguir, a qual fala o subtítulo: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Aleluia. Versículo 1 fala assim: E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele lhe disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abalargou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs-lhe sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aleluia. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para immolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou do céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não me faça nada, porque agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar, aleluia, o Senhor proverá. Desde então, desde até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu, e disse: Por mim mesmo jurei, dizendo o Senhor, porque fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e engrandecerei, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu,
e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém, amado? Louvado seja Deus. Palavra gloriosa no coração de Deus, para o meu e para o teu coração. Você pode aplaudir Jesus nesta noite? Glórias a Deus, aleluia. Amado, uma leitura extensa que nós fizemos nesta noite para a glória de Deus. Jesus deu graça e você não foi embora, foi aí. Porque não é fácil não, né? Falar de Jesus é gostoso. Amado, quando nós começamos a ler as Escrituras Sagradas no livro de Gênesis, no capítulo 12, o capítulo 12 nos narra do chamado de Abrão, onde Deus chama Abrão e já dando ordem para Abrão, onde Deus fala para Abrão: Abrão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então aí Deus está fazendo um convite para Abrão. Abraão tinha a opção de escolher sim ou não. Ou ele ia obedecendo a voz de Deus, saindo da casa do seu pai, do meio da sua parentela, ou ele tinha o direito de continuar na casa do seu pai, na sua parentela, e não dar ouvido à voz de Deus. Porque Deus, igreja, Ele me dá a ordem, Ele manda eu e manda você, mas não nos obriga a obedecer a sua voz, as suas ordens. Porque Deus, Ele é educado. Deus, Ele dá o direito para mim e para você de escolha qual a decisão nós queremos tomar. E eu vejo, mediante a história de Abraão, que a vida de um homem e de uma mulher que é chamado por Deus é feita de escolha, de decisões. E não é decisões fáceis que nós tomamos simplesmente porque vai nos agradar, porque nós queremos, não. Na vida do homem e de uma mulher de Deus tem decisões que ele tem que tomar, que muitas das vezes traz dor, traz tristeza, traz sofrimento, porque muitas das vezes Deus, Ele me tira de uma zona de conforto. Para quê? Para que nós venhamos aprender a ser inteiramente dependente de Deus. Então Deus chama Abraão, Deus convida Abraão. Abraão aceita o convite de Deus, sai do meio da sua terra, sai da sua terra, do meio da sua parentela. Nós vemos que ele tem uma vida estabilizada com seu pai. O seu pai era um homem que tinha posse, o seu pai era um homem respeitado na cidade de Ur. Então Abraão, ele toma uma decisão maluca. Ele aceita o chamado de Deus, independente da circunstância, independente do que ia acontecer. Ele confia inteiramente e a voz que ele está ouvindo é a voz de Deus. Aleluia. E Deus fala para Abraão através da teofania, igreja. Deus, ele simplesmente ele fala diretamente para Abraão. Aí Abraão pega a sua esposa Saraia, pega o seu servo, pega a sua fazenda e pega também o seu sobrinho Ló. E vai, ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Mas Deus falou para ele: olha, eu te farei uma grande nação, tu serás uma bênção, eu vou te proteger das minhas palavras, eu vou te abençoar, aqueles que te abençoar, eu vou abençoar. Ou seja, o Deus amigo Abraão, se tu obedecer, se tu ouvir a minha voz e for, eles são meu amigo. E os teus inimigos são meus inimigos. Não se preocupa, eu vou cuidar de você, eu vou proteger você. Aonde tu pisar a planta dos pés, tu vai ser uma bênção. Foi a promessa de Deus: olha, tu vai viver na minha dependência, eu vou te sustentar, eu vou te dar vitória, eu vou te dar livramento, eu vou te guardar, eu vou engrandecer o teu nome, e em ti será bendita todas as famílias da terra. Que coisa linda, né, amado? É uma obediência de Abraão. Essa promessa, ela vem sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha família e sobre a tua família. A minha família, a tua família é bendita, é feliz. Pastor, mas as coisas lá em casa estão de uma forma que só Jesus na causa. Eu sei, na minha vida também não é diferente, na vida dos meus irmãos também eu sei que não é diferente. Mas isso não significa que a nossa família não é bendita. Isso não significa que Deus ele perdeu o controle da situação em nenhum momento. Deus ele está no controle da minha e da tua vida. Deus ele está abençoando a minha e a tua família através da bênção que ele prometeu para Abraão, igreja. Aleluia. Amado, nós vemos que a vida
de Abraão não foi vida fácil, porque com Deus não tem vida fácil. A Bíblia diz que Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Quando Deus passa ali, louvado seja Deus, o chamado ali, a missão de Moisés para Josué, Deus é bem claro, ele fala para Josué: olha, esforça e tenha de bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo para fazer esse povo herdar essa terra que eu prometi. Não aparta esse livro da tua boca, medita nele de dia e de noite. Deus é bem claro para Josué. Deus está falando para Josué: olha, tu viu as dificuldades que Moisés enfrentou? Foram muitas perseguições. Deus está falando comigo e contigo nesta noite. Tu está pensando que comigo e contigo é diferente? É mais light, pastor, é na época da lei, é verdade. Mas há uma recompensa para todo o trabalho da minha e das tuas mãos. Tu pensa que vai ser fácil? Jesus prometeu o céu fácil para mim e para você. Ele venceu, ele comprou a minha e a tua salvação com o sangue dele. Mas a vitória, a salvação, a coroa da vida eterna não é para quem desiste, é para aquele que perseverar até o fim. Então Deus, ele fala para Josué, e Deus explica para Josué que não vai ser fácil, vai ter dificuldade. Quando Deus falou para Abraão também, Deus não falou que ia ter luta, não, amado. Nós sabemos que Abraão teve que cavar poço, que os filisteus vinham lá e entulhavam os poços, e ele não parava, ele continuava cavando o poço. Sabe por quê? Abraão tinha certeza que a promessa de Deus estava sobre a vida dele. Não para de cavar poço por causa de pessoa que tem entulhado teus poços. Continua cavando. Deus, ele vai cumprir a promessa que ele tem na tua vida. Não desista por causa de segundo, de terceiro. Não terceiriza a tua bênção, ela é tua. Deus te prometeu e ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Amado, tu pensa que Abraão não teve dificuldade? Por 2 vezes ele teve que ou mentir que a sua amada esposa, a qual seria a mãe de uma grande nação, era sua irmã. Ele teve medo de morrer. Ele teve medo de morrer quando ele chegou na terra dos filisteus. Diante do rei Amaleque, ele fala que Saraia é a sua irmã. Ele teve medo de morrer quando ele chegou no Egito. Ele fala que Saraia também é sua irmã. Imagina a situação de Abraão. Eu sirvo o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e tem momento na minha vida de eu tomar decisões tão difíceis, que eu vou ter que mentir a verdade, que eu vou ter que escolher o mais fácil. Ele fez isso. Ele mentiu que Sara era sua esposa. Agora para pensar comigo, um homem que já está próspero, ele vê a sua esposa sendo levada para o palácio, para morar, para servir, para ser esposa de Faraó. Imagina ele vendo a sua esposa indo com o rei Amaleque para servir, para ser esposa de Amaleque. Imagina a situação que Abraão se encontra. Tu parou para pensar? Eu acredito que ele não conseguiu dormir de noite, eu acredito que ele não tinha paz, eu acredito que ele não tinha alegria, e por causa de um medo que não aconteceu e que não ia acontecer, porque Deus falou para ele: olha, os que te abençoarem eu abençoarei, e os que te amaldiçoarem eu amaldiçoarei. Então quem ia cuidar de Faraó para Abraão era Deus. Quem ia cuidar de Amaleque para Abraão era Deus. Mas não, ele negou que Sara era sua esposa. E eu fico imaginando o coração de Abraão. Mas ele venceu, igreja. A Bíblia diz que Deus no sonho fala para Amaleque: olha, a mulher que tu tomou é casada, é mulher de profeta, por isso eu serei a madre das tuas mulheres, da tua serva, do teu gado. Enquanto Sara estava lá, mulher não paria, gado não paria. Falando português baiano para tu entender. Deus cerrou uma porta, porque Deus tem a chave que fecha e ninguém abre e ninguém fecha. E Deus aparece para ele em sonho e diz: ó, a mulher que tu tem é casada, ela tem marido, o marido dela é profeta, vai lá, devolve ela. Olha que Deus maravilhoso, amado. Devolve. Diz: Senhor, tu sabe que na minha inocência eu tomei ela. Ele falou que era irmã dela. Eu sei, por isso que eu te guardei, para tu não tocar nela.
Deus guardou para ele não tocar, para ele não pecar. Então ele vai e devolve Sara para Abraão, restitui, dá presente para Abraão, porque o Deus ele guarda, eu guardo. Deus ele guarda os meus e os teus. A promessa de Deus não é só sobre a minha vida, é sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a minha família. Enquanto Abraão estava lá preocupado, Deus estava guardando Sara. E quando ela estava no Egito, pastor, Deus mandou uma praga sobre o Egito. O Egito teve que devolver Sara para Abraão, porque era de Abraão. A promessa estava na vida de Abraão e está na vida de Sara. A promessa está na minha vida, está na tua vida. Ele, diabo não, nós vamos viver a promessa de Deus sobre as nossas vidas, porque fiel é aquele que prometeu para cumprir na minha vida e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Abraão leva Ló, seu sobrinho. Deus prospera Abraão de uma forma tão tremenda, igreja. A prosperidade de Abraão é tão grande que respinga de Ló, Ló prospera também. E como a terra não pode suportar os dois juntos, tem muito gado, tem muita ovelha. Sabe o que acontece? Acontece contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. É notificado a Abraão, ele resolve com simplicidade. Porque aquele que sabe que é ele a bênção, que a bênção está sobre a vida dele, ele sabe que quando ele pisar o pé, o terreno pode ser frutífero, vai frutificar, vai dar fruto, porque é de Deus que vem o crescimento, é de Deus que vem a prosperidade. Ele chega para lá e diz: olha, está havendo contenda entre nós, eu não quero isso, não dá certo. A Bíblia diz que dois não andarão juntos se não tiver de acordo. Então Abraão dá direito para Ló: se tu for para o norte, eu vou para o sul, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Pode escolher à vontade, fica à vontade. A Bíblia diz que Ló coloca os olhos na cidade de Sodoma e Gomorra, vê a campina que é banhada pelo Rio Jordão. Lá tem pasto para ovelha, mas lá tem pecado. Ló escolhe pelos olhos carnais, Abraão não. As escolhas de Abraão eram pelos olhos espiritual. Então não escolhe pela aparência, porque se tu escolher pela aparência, tu pode se dar mal. Escolhe pelos olhos espiritual, porque tu vai ser bem sucedida e bem sucedido se tu não escolher segundo a aparência. Acha que para Abraão foi fácil ele chegar para Ló, para o seu sobrinho querido, e dizer: olha, não dá mais para nós andar junto, tu vai para um lado, eu vou para o outro, tu escolhe. São decisões que tem que ser tomada. Não dá para ficar do jeito que está. Não dá para ficar tendo contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque um reino dividido não prospera. Abraão sabia disso. E depois que Ló parte, a Bíblia diz que Deus fala para Abraão: Abraão, olha para o norte, olha para o sul. Se tu puder alcançar com teus olhos, está vendo toda esta terra aí? Eu darei a tua descendência. Depois que Ló vai embora, Deus aparece para Abraão e faz a promessa. E Deus é fiel para cumprir. A palavra dele não cai por terra. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Só que Deus ele faz é o sobrenatural. A Bíblia diz que Ló vai para Sodoma e Gomorra. A cidade é invadida, é tomada, Ló é levado escravo, a sua esposa é levada, a sua sobrinha é levada. Mas quando Abraão toma conhecimento da situação, sabe o que ele faz? Ele podia simplesmente dizer: não, foi a escolha de Ló, ele quis ir. Eu não o obriguei, foi ele que escolheu, foi ele que quis ir. Não, Abraão pega 318 servos criados na sua casa, homens que não sabiam manejar espada, homens que não sabiam guerrear, e vai fazer o quê? Vai libertar Ló e a sua família. A Bíblia diz que com 318 Abraão vence 5 reis. 5 reis similares, homens experientes em batalha, mas quem deu a vitória para Abraão não foi os 318, foi o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. Mas Abraão teve que tomar atitude: não, nós vamos que Deus vai nos dar vitória. A atitude de Abraão fez com que Deus guerreasse aquela guerra. É com a tua atitude, é com a minha atitude, é fazendo da
natural eu e você, que Deus ele vai trazer o sobrenatural e entregar a bênção, a vitória para mim e para você, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, amado. Ei, Abraão volta com Ló, com a família de Ló, com prosperidade, mas ele não aceita aquela prosperidade. O rei de Sodoma oferece para Abraão: estão longe de mim, que eu aceito de ti, para depois tu falar, eu enriqueci Abraão. Não. Pode dar para os moços, ficou aí para eles, se ele pegar, eu não quero. Abraão não aceitou a recompensa, ele não queria nada que era de Sodoma e Gomorra, ele queria somente libertar o seu sobrinho Ló e a sua família. Olha que coisa linda, amado, colocar a sua vida em risco, colocar a vida do seu servo em risco, num só objetivo. E qual era o objetivo, pastor? Em resgatar o seu sobrinho Ló, que estava escravizado na mão daqueles reis. Isso que eu chamo de fé, de atitude, de coragem, de ousadia. Abraão não estava esperando receber recompensa material, não. Abraão sabia que ele podia perder o servo, que ele podia perder a batalha, mas Abraão não olhou para as dificuldades. Abraão olhou para o Senhor e chamou, porque é milagre vem no meu e o teu socorro, a minha e a tua vitória. Quantas decisões difíceis Abraão que tomou, mas eu acredito, amado, que a decisão mais difícil foi essa que nós lemos hoje. O erro maior de Abraão não foi falar que Sara era sua irmã. O erro maior, no meu consentimento, no meu conhecimento, foi de ter deitado com Agar, porque até hoje o povo escolhido serve as consequências deste erro que Abraão cometeu. Imagina ele ter que despedir Ismael, seu primogênito. Olha, Ismael, Sara não quer mais, tu está zombando de Isaac, pega as tuas coisas e vai embora. Para pensar. A Bíblia diz que quando Sara faz a proposta para ele fica triste. E eu no lugar dele também não seria diferente. Você também não seria diferente. Mas a Bíblia diz que Deus aparece para ele e diz: Abraão, agora é hora de tu dar ouvido à voz de Sara, das minhas palavras. Pode despedir Ismael, porque dele eu vou fazer uma grande nação também. Dá ouvido a Sara de tudo que ela está te falando. Abraão pegou um cântaro de água, pegou um pouco de pão e despediu Ismael. Ismael foi embora. E Abraão não tem filho, continua sem filho, amado. Mas a Bíblia diz que no tempo determinado, hoje aparece para Abraão e fala: olha, no tempo determinado, Sara, tua mulher, vai dar à luz um filho. Sara está escutando lá escondida, sabe o que ela acha? Graça, porque ela já havia cessado o costume de mulher, já estava com quase 90 anos. Abraão já estava com 100, 25 anos de espera. O tempo não anula a promessa de Deus na minha e na tua vida. Eu sei que não é fácil esperar a prova do tempo, mas o tempo não impede Deus de cumprir aquilo que Ele tem te prometido, porque Ele é dono do tempo. A Bíblia diz que um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Tanto faz para Ele um dia como 1000 anos. Ele está no controle, Ele tem o poder de fazer milagre na minha vida e na tua vida. Ainda hoje pode ser o dia de tu cantar o hino da vitória, igreja. Então não tenha Deus por tardio, aleluia. Sara riu, Sara negou, mas ela deu à luz e teve o filho da promessa, Isaac. Para pensar comigo, é loucura, né? 90 anos, amamentando, 90 anos, vendo filho, 90 anos, Sara. 91, 92 vezes a crescer, mamãe, papai. Para pensar que coisa linda, que confiança. Vale a pena esperar no Senhor, vale a pena esperar, porque as bênçãos de Deus enriquece e não acrescenta dores. A Bíblia diz então: Isaac cresce, aleluia. Amado, Isaac cresce. E quando está naquela fase da pré-adolescência, é a
passagem que nós lemos hoje, gostoso, sorrindo para lá e para cá, indo para cima e para baixo junto com o seu pai. Aí Deus fala: Abrão, pega o teu único filho, a quem tu ama, Isaac. Eu não quero Ismael, eu quero Isaac. Ismael já tinha ido. E vai no lugar que eu te mostrarei, e ali tu me oferecerás ele em holocausto. Que decisão! Qual seria a tua atitude numa situação dessa? O interessante é que quando foi para despedir Ismael, a Bíblia diz que Abraão ficou triste. Mas aqui Deus pede Isaac, e a Bíblia não fala que ele ficou triste. A Bíblia fala que ele pegou, fendeu a lenha, chamou 2 dos seus moços, pegou o jumento, pegou Isaac de madrugada, a lenha, o fogo, o cutelo, e saiu. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, Abraão não ficou triste. Mas quando ele despedir Ismael, ele ficou triste. E ele vai caminhando 1 dia, 2 dias. Imagina, para pensar comigo, vamos meditar na palavra. 1 dia, 2 dias. Quanto mais tempo passa, quanto mais hora, quanto mais minuto, mas está aproximando do lugar onde ele vai ter que sacrificar o seu filho Isaac a Deus. Imagina como está o coração de Abraão. Abraão sabe que cada momento que passa, ele está se aproximando do lugar onde Deus ia falar: é aqui que tu vai me oferecer ele em holocausto. A Bíblia diz que depois de 3 dias, Abraão avista a montanha, o Monte Moriá. Aí Deus fala com ele ali: amado, talvez no primeiro dia Abraão poderia pensar: Deus vai desistir. Deus está me provando. No segundo dia Deus está me provando. No terceiro dia Deus está me provando. Essa prova vai ter fim. Deus vai parar. Não, Abraão, eu estou te provando, pode parar. Não, Deus mostra o monte para Abraão e diz: é aqui. É ali, Abraão. A Bíblia diz que Abraão chega para os seus moços e fala o que nós vemos aqui, ó: vocês ficam aqui. O sacrifício, e aquele que vai oferecer o sacrifício, pode ir, Abraão. Vocês ficarem aqui, e eu e o moço, nós vamos subir, vamos adorar a Deus, e havendo adorado, nós tornaremos a vós. Eu tenho certeza, Abraão, Deus pediu Isaac, Abraão está dizendo: ó, vocês vão ficar aqui e fiquem esperando que eu e Isaac vamos voltar. Eu não vou voltar sozinho, Isaac vai vir junto comigo. Vocês ficam aqui que nós vamos adorar a Deus, e havendo adorado nós vamos voltar. A Bíblia diz que Abraão vai e começa, pega a lenha, Isaac, o sacrifício está levando a lenha. Aponta para Cristo, carregando a minha e a tua cruz. Aleluia. A lenha está sobre Isaac. Isaac não sabe nem o que vai acontecer. Isaac jamais imaginava que Deus ia pedir ele em holocausto. Aí de repente, quando Abraão começa a andar junto com Isaac, olha que prova, igreja. Tu diz que é provado, eu digo que sou provado. Muitas vezes nós falamos: eu estou passando pela prova de Jó. Que prova de Jó? Olha para Abraão. A Bíblia diz que Isaac fala: meu pai. Abraão fala: eis-me aqui, meu filho. Olha a pergunta de Isaac: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê o cordeiro, pai? Não tem sacrifício sem cordeiro, igreja. Tem a lenha, tem o fogo, tem o cutelo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? A Bíblia diz que Abraão fala imediatamente: Deus provirá para si o cordeiro para o holocausto. Isso chama fé. A providência vem de Deus. Tu está vendo a lenha, Isaac, tu está vendo o fogo, tu está vendo o cutelo, mas o cordeiro vai ser providência de Deus. É Deus que
Amado, a Bíblia diz que nós lemos aqui, aleluia, que Abraão sobe. Igreja, para pensar junto comigo. Vamos entrar na passagem. Abraão sobe com dificuldade. Abraão já está com o quê? Uns 100 anos, Isaac nasceu, mais 12, 112, 113. Tu acha que ele tinha a mesma agilidade que tinha quando era novo? Abraão enfrentou várias dificuldades. Imagina a guerra espiritual que ele está tendo. Cada passo que ele dá, cada lenha que ele coloca, a Bíblia diz que ele faz o altar, ele coloca a lenha, arruma a lenha sobre o altar. E cadê o cordeiro? Mas ele falou que Deus ia prover. Então Abraão faz o altar, ele coloca a lenha no altar, mas nada do cordeiro, igreja. Nada do cordeiro, o cordeiro ainda não apareceu, Deus ainda não proveu, mas Abraão continua, dentro das suas dificuldades, dentro das suas limitações, preparando o holocausto para o Senhor. Ele pega e deita Isaac sobre o altar. Imagina, para pensar. Está chegando o fim, vai ter que sacrificar Isaac, Deus não vai prover o cordeiro. Abraão tinha a oportunidade de desistir. Abraão não era obrigado a fazer aquilo que ele estava fazendo, porque Deus mandou, mas ele não era obrigado a obedecer. Porque Deus, ele não me obriga a fazer a vontade dele. Tem que ser de livre e espontânea vontade. Tem que ser pelo que ele é, não pelo que ele pode me oferecer e pode me oferecer. Não é barganha, não. A Bíblia diz então que quando Isaac está deitado sobre o altar, agora Abraão tem que imolar Isaac para poder queimar o sacrifício. Deus espera até o momento final, quando ele pega o cutelo, igreja, para imolar Isaac. Quando ele levanta a mão, a Bíblia diz que é aí que o anjo brada do céu: Abraão, Abraão, Abraão. Aleluia. O socorro de Deus é no momento certo na minha vida e na tua vida. A providência de Deus é no momento certo na minha vida e na tua vida. Deus conhece as minhas e as tuas limitações. Muitas das vezes nós pedimos e não estamos prontos para receber. Não vamos valorizar aquilo que Deus tem para entregar nas minhas mãos, nas tuas mãos, e por isso temos que esperar com paciência no Senhor. Não faça nada contra o moço, porque agora eu sei que tu teme a Deus. Agora, amado, agora que o anjo sabe que Abraão teme a Deus, foi 3 dias de viagem, a lenha estava pronta, o fogo estava pronto, o cutelo estava pronto, ele sobe, ele faz o altar, e só na hora que ele ergue a mão para imolar Isaac, é que o anjo fala: agora eu sei que tu teme a Deus. Então nós entendemos que temor a Deus é demonstrado através de atitude. Aleluia. Abraão estava determinado a oferecer Isaac em holocausto. Aí a Bíblia diz que quando Abraão olha para o lado, tem o quê? Um carneiro, um cordeiro, preso, amarrado em cima do monte, preso pelas pontas no chifre. Aí Abraão vai lá, tira Isaac de cima do altar. Olha que coisa linda, olha a bênção de Deus, olha a providência de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tu pensa que foi fácil para Deus Jesus falar: Pai, louvado seja Deus, Deus meu, por que tu me desamparaste? Quando ele estava na cruz, tu acha que foi fácil ver todo aquele sofrimento, ver Jesus carregando aquela cruz, Jesus sendo cuspido, Jesus caindo, aquela coroa sobre a cabeça de Jesus, mas uma coroa de espinho, e Deus teve que passar, sabe por quê? Para provar para mim e para você que o amor dele por mim e por você não é demonstrado por palavra, é demonstrado por atitude, é demonstrado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele entregou Jesus para morrer por mim, para morrer por você, para que eu e você nesta noite estivéssemos aqui reunidos, dizendo: nós temos o direito de morar no céu.
você, amor para mim, amor por mim, por você, com atitude. Ele mostrou que amava a Deus com atitude. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Assim falou o nosso irmão Jó. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não era fiel porque tinha camelo. Jó não era fiel porque tinha jumenta. Jó não era fiel porque tinha filho. Jó era fiel porque ele amava o Senhor acima de todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que amar o filho, amar a esposa, amar o pai, amar a mãe, acima de Deus, não é digno do Senhor. É a Bíblia que diz, igreja, não sou eu. A Bíblia diz então que Abraão pega, olha, Abraão é profeta, ô velhinho abençoado, hein? Oferece o cordeiro, carneiro, a Bahia, em holocausto para Deus, pega Isaac, e agora olha a profecia, boca de Deus, desce com Isaac, chega lá junto aonde ele deixou os moços esperando. Abraão vai com Isaac e volta com Isaac. Ele falou: vocês ficam aqui, ó. Espera que é aqui, ó. Aqui é o lugar que vocês vão ver eu ir com Isaac e vão ver eu voltar com Isaac. Eu vou com Isaac e vou voltar com Isaac. Fica aqui, porque nós só vamos adorar. Depois que nós adorarmos, nós tornaremos a voz. E assim aconteceu, sabe por quê? A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Quando Abraão declarou, Deus assinou embaixo. E quando Deus assina embaixo, a morte não tem poder, o inferno não tem poder, nada tem poder para impedir o agir de Deus na minha vida e na tua vida. Porque é Deus, igreja, aleluia. Que coisa linda, amado. Amados, eu creio que Abraão não falou nada no passado. Mas tem decisões nas nossas vidas que é difícil de tomar, mas vai fazer bem para mim e para você. Não deixe os teus medos impedir com que você venha viver. Eu vou falar porque Deus está mandando o sobrenatural de Deus na tua vida. Como foi falado, eu vou falar mais uma vez. 90% dos nossos medos não acontece. O Igor pregou aqui comigo. 90%, igreja. Imagina, então somos nós que criamos ilusões, criamos fantasia, deixamos o medo nos parar e não vivemos o sobrenatural de Deus na minha vida e na tua vida. Então, a partir de hoje, toma uma atitude difícil, mas toma na direção de Deus, porque se Deus tiver no negócio, gigante vai cair por terra, cajado vai abrir mar. Se Deus tiver no negócio, com a queixada de jumento tu vai vencer milhares. Se Deus tiver no negócio, tu não precisa de arma de guerra. O Senhor guerreará as tuas guerras, assim como Ele guerreou por Israel. Ele tem o poder de parar o sol, Ele tem o poder de parar o tempo. Ei, não pensa que Ele está atrasado, não. Ele não atrasa, Ele não antecipa. Ele está te preparando para viver o sobrenatural dele na tua vida. Então não desista, não desanima, não para por causa disso, daquilo. Continua marchando, olhando para o alvo, que é Jesus, porque aqui nós somos peregrinos, amado. Aqui nós somos peregrinos. É só um tempo. É 75 anos. A Bíblia diz que o que passar disso é cansaço e enfado. Vou estar ligado. 75 anos que passar disso é cansaço, enfado, dói tudo, dói as costas, dói as pernas. É o tempo com dor, mas com Jesus tudo vai bem. Aleluia. Tu pensa que para Ana foi fácil? Ana foi tão humilhada, igreja, tão humilhada por Penina, a ponto de Ana votar um voto de doido. Diz: o Senhor me dá um filho, varão, eu quero um homem. Aí, ele não vai beber bebida forte, ele não vai passar navalha na sua cabeça, e eu vou dar ele para o Senhor. O Senhor me dá e eu dou para o Senhor, para ele te servir todos os dias da sua vida. Bom, não é fácil, né? Abrir a boca e falar é fácil, difícil é cumprir. Imagina quando ela foi cumprir o voto, tu acha que foi fácil?
Não foi fácil, amado. Mas é aí que Deus prova a minha e a tua fidelidade. Não é na hora de falar, é na hora de fazer. É na hora que o negócio está estreito. É na hora de provar. É aí que Deus prova para ver se eu e você vamos ser provados ou reprovados. É no vale, é no deserto, é na perseguição, é na calúnia, é na dificuldade, é no dia que parece que o céu está nebroso, onde parece que todo mundo te abandonou, que ninguém te ouve, que ninguém te ajuda. É nesse momento que Deus se manifesta na tua vida e declara que você não está sozinha, que você não está sozinho, porque a promessa de Jesus foi: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ei, Abraão foi com Isaac e voltou com Isaac. E sabe o que é mais gostoso? A promessa foi renovada. Abraão, ó, tu está vendo? Porque tu não me negaste o teu único filho, a tua descendência vai possuir a porta dos teus inimigos. Pode até, amado, Deus é fiel para cumprir a promessa. Por que Israel é poderoso? Porque a promessa de Deus está sobre Israel. Pode se levantar uma nação, duas nações, três nações. Eu posso reprovar, tu pode reprovar, quem quiser pode reprovar, mas Deus é fiel para cumprir a promessa dele. Deus guarda, Deus dá vitória, Deus capacita, Deus dá livramento, porque Deus prometeu para Davi. Eu já estou terminando em nome de Jesus. Não vai faltar descendente teu que sente sobre o trono. Que promessa, hein? Como é que faz uma promessa dessa, hein? Aí sabe o que Deus faz? Do filho de uma ex-adúltera, ex, né, o passado de Betseba, ficou para trás. Davi se humilhou, se arrependeu, ela se humilhou, se arrependeu. Deus coloca ele sobre o trono de Israel. Deus dá sabedoria, foi lida aqui a resposta da oração dele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus novos caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando isso para Salomão, o filho da ex-adúltera. Será que como eu e você olharia para Salomão, hein? Deus não olhou como o homem olha. Talvez as pessoas em Israel olhavam para ele e rejeitavam ele, mas o importante é ser aceito por Deus. Se Deus aceitar, ele é um homem para rejeitar. Pode rejeitar, pode dizer que não presta, que não vale nada, que não vai dar nada. Se Deus escolheu, se Deus aceitou, o homem, amado, a opinião do homem, da mulher, não importa. O importante é a opinião de Deus, é a escolha de Deus. E Deus escolheu Salomão para ser o sucessor de Davi, o homem mais sábio da Bíblia. Depois vai, se desvia do caminho do Senhor, vai para a idolatria. Mas e a promessa que Deus fez para Davi? Que não faltaria descendente dele que ia sentar sobre o trono. Sabe o que Deus faz? Para tu entender rapidamente, Deus ele pega e rasga o reino de Salomão. Deus ele dá 11 tribos a Jeroboão, e só uma só para Roboão, descendente de Davi, para cumprir a promessa. Uma só, igreja. Mas tem que ter, porque Deus falou, Deus é fiel, Deus ele vela pela palavra dele para cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele não depende de outra humana, de condições de moda, ele não depende de governo, ele não depende de A, de B, de C, ele depende de posicionamento meu e teu, para ele cumprir a obra na minha e na tua vida. Ele é fiel para cumprir, ele é fiel para trabalhar na minha e na tua vida. Ele não depende de amado. Deus ele trabalha na contramão da outra humana. Quem nunca julgou pela aparência? Tem mais uns minutinhos. Uma vez eu estava numa fila. Eu sou especialista nisso, viu? Eu sei que tu não é, mas eu sou. Eu estava numa fila para receber oração. Tinha duas filas. Eu, irmãozinho, orando, o irmão falava uma língua tão bonita, coisa linda, Jesus, mistério.
Eu vou nele, vai entregar a profecia para mim. Pá! Eu estou precisando é de profecia. Diz que aqui não tem crente assim. Amado, eu vim de igreja que Deus podia falar através do louvor, falar através da palavra. Se não tivesse profecia, eu voltava murmurando. Deus não falou comigo. Deus não falou comigo. Aí eu entro na fila do irmão, vai lá, olha, está chegando minha vez. E a fila do irmãozinho lá, faltava não abrir a boca para orar. Jesus, olha aí. E o outro lá entrega a profecia, entrega isso, fala o mistério. Quando chegou a minha vez, sabe como é que me fez, igreja? A minha vez não era o próximo. Irmão, passa aqui por irmão orar para você. Eu olhei assim, Jesus, que prova, hein? Fazer o quê, né? Passei do lado do irmão, você botou a mão no meu ombro assim. Começou a desenrolar o rolo, foi 7 dias para acontecer. 7 dias para me ver a profecia se cumprir. Porque é assim que Deus faz. É onde eu e tu acham que não tem nada, que Deus não vai falar, que Deus fala, que Deus trabalha. Muitas das vezes nós olhamos e julgamos a aparência, mas Deus conhece isso aqui, ó. Quando chegou na minha vez, o irmão disse: irmão, passa pro irmão lá. Quando ele botou a mão aqui, foi só para mim, igreja. Digo, Jesus, que coisa linda. Outra vez, eu já estou terminando, irmão Jesus. Eu estava numa vigília. A irmãzinha teve uma oportunidade. Não me leva lá a mão, mas é bom ser transparente, ser verdadeiro, igreja. Aí deram uma oportunidade para louvar na vigília, caiu fogo na vigília. Aí a irmãzinha levantou a mão, disse: Jesus, vai passar vergonha. Falei dele, falei comigo. Vai passar vergonha, Jesus. Que ousado. Aí a irmãzinha, eu fechei até os olhos, viu, igreja? Fechei os olhos, a irmãzinha foi. Chegou lá no altar, pegou o microfone, salvou a igreja. Amado, de olho fechado, eu pensei que era a Sheila Cavalhar da igreja. Jesus, nunca mais vou julgar pela aparência. Nós nos enganamos, amado. Quando nós julgamos pela aparência, nós nos enganamos, porque Jesus não vê como o homem vê. Foi a última vez que eu fiz isso, viu? Jesus me deu 2 tapas aqui, um irmãozinho, outro aqui. Espera, pode pular, pode sapatear. Não julga pela aparência. Julga dentro da palavra, a palavra que dá liberdade está aqui, ó. Julga dentro da palavra, porque a palavra é fiel e verdadeira. Amém, amado? Fica com essa palavra nessa noite. Entrega o teu Isaac, o teu problema na mão do Senhor, porque o Senhor, Ele vai prover. Prover o que, pastor? A vitória. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém? As palmas não me exaltam.